Eu trago um bastidor aqui para vocês. Ontem, na hora em que a gente sentou, o Lula estava se ajustando para iniciar a entrevista que concedeu aqui à CNN, o presidente estava já microfonado com o áudio e a gente estava ajustando o áudio e Lula fala um pouco, eu pergunto, presidente, o senhor teve um hiato, né, de poder e como é que é voltar? E ele falou, você sabe que a última vez que o Palácio do Planalto foi reformado foi no final do meu mandato, né? E eu fiquei muito chateado. Você não tem ideia de como foi que eu encontrei isso aqui. Você não tem ideia de como foi que eu encontrei o Palácio da Alvorada. E aí ele, não tão indignado, ele falava o desleixo, a sujeira, tinha problema com limpeza, tinha problema, assim, de gente que realmente não tinha qualquer cuidado em relação ao palácio, disse Lula, que não é meu, não era deles, é do povo. A gente passa, isso aqui fica. Lula faz esse relato de muito... faz, inclusive, uma expressão de nojo mesmo ao relatar a situação que ele encontrou dentro do Palácio da Alvorada. Eu questionei o presidente sobre um relato, né, de que as emas estavam morrendo. O Palácio da Alvorada tem as emas, né, que ficam ali sempre de frente, né, na área externa do Palácio da Alvorada, porque há relatos de que elas eram alimentadas com restos de comida, o que não é, obviamente, a dieta correta. E 2 delas morreram. Lula confirmou e perguntou, e você viu o que eles fizeram com as carpas? Porque, segundo a reportagem do portal Metrópolis, a Michele Bolsonaro deu ordem para esvaziar o espelho d'água, e ela depois acabou confirmando, porque confirmou a doação, onde as pessoas que iam visitar o Palácio do Planalto costumam jogar uma moeda para fazer o desejo. Ela deu ordem para esvaziar esse espelho d'água para que todas essas moedas fossem coletadas em um balde de não sei quantos litros. O problema é que esse espelho d'água tinha carpas dentro, e essas carpas morreram por conta dessa operação. Leandro, vem para cá, vamos falar um pouco sobre essa coisa do manejo da coisa pública e do estilo Bolsonaro, né? Da família, digo, nem estou falando só do ex-presidente da República, de lidar com a coisa pública e com o aparato público, né? As férias do Bolsonaro nos Estados Unidos ainda custam dinheiro ao Brasil, 800 mil para manter o staff que está lá com ele. E agora a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né, que tinha essa coisa, né, de ser a face suave do casal, sendo retratada pelos funcionários como alguém irracível, que colocou para vigiá-los um pastor assediador e que tratava o que era público como se fosse privado. Dani, muitas camadas, né, nessas últimas histórias que reportamos aqui no 360. Acho que vou começar pela da Michele Bolsonaro, pelo seguinte: a ex-primeira-dama está num processo de se tornar uma figura da política. Ela já negou de público, e nas nossas apurações que bateram nesse sentido há algumas semanas, né, de que ela não vai participar das eleições de 2026, isso é uma coisa, não disputar cargo eletivo é uma coisa, mas ela está sim participando da vida política. Ela foi agora nomeada presidente do PL Mulher e vai com um primeiro pepino para descascar, né? Porque é óbvio que essas agendas que ela vai fazer, elas são super controladas para evitar qualquer tipo de problema, mas a Michele Bolsonaro, sempre que houver a oportunidade de ser questionada sobre essa investigação do Ministério Público do Trabalho, ela o será. E aí é isso, né? Você coloca a face do governo, que tinha ali um outro componente com relação ao Bolsonaro, que de uma face, para dizer o mínimo, mais dura e sisuda do que a da ex-primeira-dama. Ela entra na campanha de 2022 para dar uma acalmada nessa imagem do bolsonarismo duro, sisudo, que não consegue dialogar com as mulheres, que não demonstra muita sensibilidade, e essa imagem agora já sofre uma primeira rachadura com a existência dessa investigação, que obviamente a gente vai acompanhar e ela vai prestar os esclarecimentos dentro desse procedimento. Isso é um ponto. Agora, a malversação da coisa pública também, ela chama atenção. Esse relato que o presidente Lula te fez, ele, enfim, ele é imagético, né? Ele dá para quem ouviu imaginar o cenário que foi encontrado ali no Palácio da Alvorada, mas
Para além disso, a gente tem, e pelo menos essa ficou na minha memória, a imagem lá do Palácio com uma inscrição escrito Edu, né, que foi encontrada ali pela Janja, atual primeira-dama do Brasil, esposa do presidente Lula, encontrou ali uma inscrição Edu, que pode ser uma referência ao apelido do Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente da República. E a gente tem toda a questão do cartão corporativo também, né? Mencionamos isso ontem aqui no 360, mas houve uso do cartão corporativo para pagar, por exemplo, manutenção de jet ski enquanto o ex-presidente da República estava de férias. E a diária de gente que viajou para acompanhar o casamento do Eduardo Bolsonaro, né? Sim. Diária e hotel e alimentação. E motociata, né? E uso de tantos exemplos, né? Pagar diária de hospedagem para o casamento do filho, motociata, que não é a agenda do governo, é a agenda pessoal, era a agenda pessoal do presidente da República, esse uso que era até um valor baixo, tá, Dani? Eu lembro de ter observado isso na planilha, era uns R$300, assim, enfim, um valor baixo dentro do montante que a gente está falando, né? Não é baixo para muitas pessoas do país, mas era R$300 de uma manutenção de um jet ski, mas me impressionou aquilo, né? Até isso estava dentro das despesas do cartão corporativo e, enfim, é tema agora para que se debruce sobre isso, né? Porque o TCU tem a apuração sobre isso para ver qual é se esse uso no mínimo esquisito do dinheiro público, se ele pode incorrer em algum tipo de penalidade para o ex-presidente, Dani. A gente vai, claro, seguir acompanhando isso. Por quê, né? Porque a gente gosta, não, porque é público, né? Porque é de todos nós, né? Não é dinheiro que não é de ninguém, é dinheiro que é de todos nós, né? E que está bancando aí muita coisa. Para fechar, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que as moedas retiradas do espelho d'água do Palácio da Alvorada foram doadas a uma instituição de caridade. Ela apresentou ali um boleto. Detalhe, essas moedas foram coletadas antes dela sair, na véspera da saída do Palácio da Alvorada. Se você tiver em mente que Bolsonaro deixou o Brasil 2 dias antes da posse, você vê que o Palácio da Alvorada foi, digamos, desocupado antes disso. E segundo o recibo que ela apresentou, Leandro, o dinheiro chegou a essa instituição de caridade, escolhida aí por ela e por esse pastor, no dia 8 de janeiro. Curiosamente, no dia 8 de janeiro, quando teve o acesso de fúria, né, dos radicais bolsonaristas aqui em Brasília. Bom, as autoridades certamente vão entender o que foi feito com esse dinheiro também, que não era dos Bolsonaro. Ele é uma tradição antiquíssima aqui em Brasília, ao visitar o Palácio da Alvorada, fazer como se fosse uma fonte. Querido, obrigada, eu já volto com você.